A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, então, mais uma meditação na palavra. E hoje a gente vai falar de Mateus 22, 21 e Lucas capítulo 4. Tem muita gente aqui hoje que está vivendo como se pertencesse ao sistema desse mundo. É com você mesmo, irmão, que eu tô falando. Tentando agradar aí a César, né, se rendendo às tentações desse mundo, se esquecendo que carrega a imagem de Deus. Então hoje essa palavra é para você que está dividido aí entre o mundo e o chamado. Deus ele te trouxe até aqui porque ele quer te posicionar espiritualmente. Ali em Mateus 22, 21, tem um conflito acontecendo entre o sistema e o reino. Abra então sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 21, onde diz assim: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então os fariseus e os herodianos, eles estavam tentando colocar Jesus numa armadilha política e religiosa. E o Império Romano dominava a Palestina naquela época, e os judeus eles eram obrigados a pagar impostos a um governo que eles odiavam. A moeda romana, ela trazia a inscrição Tibério César, filho do divino Augusto. Então o próprio imperador se declarava divino, tá? E isso era uma afronta espiritual. A revelação espiritual aqui desse versículo é que Jesus ele não entrou em nenhum momento num jogo político que os fariseus queriam. Então ele sobe para um nível muito espiritual aqui, um nível superior. E o foco de Jesus não é Roma, não é a política, não é César. O foco de Jesus é o reino de Deus. Então a grande chave aqui é, enquanto a moeda ela leva a imagem de César, você que está me assistindo agora, você carrega a imagem de Deus. Se você tem o fôlego da vida, se carrega o Espírito, se foi criado à imagem e semelhança, então você pertence a Deus, irmãos. Quantos de nós estamos dando então ao sistema, ao mundo, às redes sociais, aos padrões humanos, aquilo que só Deus merece? Então seu tempo, sua mente, seu coração, seu futuro, tudo isso é dele, tudo isso é para Deus, tudo isso é de Deus. Então a quem você tem dado a sua adoração hoje? Você tem investido sua energia? O que em você carrega a marca de Deus que ainda não foi entregue? Ali em Lucas 4 vai falar sobre deserto, tentação e propósito. Abre então sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Ali vai falar sobre as tentações de Jesus. Jesus havia acabado de ser batizado e o Espírito Santo tinha descido sobre ele. E o Pai tinha declarado: Este é o meu filho amado. Então, logo depois, Jesus passou por um deserto. E o que isso nos ensina? Que antes da gente ter algum ministério público, né? Deus ele nos permite ser provados no secreto. Então, antes da plataforma, vem o deserto. Eu mesma, antes de estar aqui falando para vocês, passei por um deserto. Nesse capítulo vai falar sobre as 3 tentativas de Satanás. A primeira foi a tentação do suprimento fácil, transformar pedra em pão. No versículo 3 diz assim: Se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E no versículo 4, Jesus responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então aqui Jesus citou Deuteronômio 8:3. O inimigo, gente, ele sempre vai tentar atacar a nossa necessidade básica. Jesus ele estava 40 dias sem comer. E essa tentação aqui está falando de ansiedade, imediatismo e confiar mais na provisão do que no provedor, tá? Satanás, ele queria que Jesus usasse então o poder de Deus para satisfazer desejos pessoais. E era um desejo pessoal fora do tempo e fora da vontade de Deus. Então, quantas vezes, na pressa de resolver algo, a gente quer fazer do nosso jeito? O inimigo, ele nos pressiona, né? Se você é filho de Deus, então prove, resolva, faça acontecer agora. Mas Jesus nos ensina aqui que quem vive pela palavra não se move por fome emocional nem por pressão externa. Então, por mais difícil que esteja nesse momento, não dê ao inimigo o que ele está tentando fazer com que você dê.
Olhe para Jesus, olhe o que Jesus quer de você nesse momento. Talvez você tenha que passar pelo seu deserto por 40 dias como Jesus passou, mas você está focando no que o inimigo está tentando te fazer ceder à pressão nesse momento e não o que Deus está querendo te ensinar com esse deserto. Segundo ponto aqui foi a tentação do poder e reconhecimento. Então, todos os reinos do mundo em troca de adoração. Lá no versículo 6 e 7 diz assim: Dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e posso dá-la a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus responde então: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Novamente aqui, Jesus citou, Deuteronômio 6,13, ele citou a palavra para o diabo. Então, Satanás aqui, ele ofereceu um atalho para o sucesso. Ele ofereceu um trono sem cruz e um reinado sem sofrimento. Jesus aqui, ele sabia que ele teria todos os reinos nas mãos, mas através de um caminho de obediência, através de um caminho da cruz, da ressurreição. Ele não desviou do caminho, da rota, ele não desviou da rota que Deus tinha designado para ele cumprir o propósito. Então não foi por meio de atalhos satânicos. Por mais que a cruz foi pesada, por mais que a cruz foi doída, ele cumpriu aquilo que o Pai o chamou. Então, quantos hoje aqui que estão assistindo estão caindo, nessa tentação de buscar fama, dinheiro, influência, passando por cima de princípios? Quantos irmãos aqui agora que estão aí me assistindo, quantos estão negociando adoração por curtidas, status, o reconhecimento? A quem você tem servido? Por quem você tem se inclinado? Que trono você está querendo ocupar antes da hora? Então, Jesus nos lembra aqui: o lugar de adoração é exclusivo de Deus. Não se dobre aos reinos deste mundo. O terceiro ponto aqui, então, foi a tentação da exposição prematura, se lançar do pináculo do templo. Está lá em Lucas 4, 9 a 12. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te protegerem. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aqui ele citou, gente, o Salmo 91, que é um dos maiores salmos ali para proteção espiritual, para exorcismo, inclusive. Então, você que acha que já leu toda a Bíblia, ou que você sabe algum versículo que você está protegido, não. Até o diabo sabe. Não é isso que vai te levar para a salvação. Não é isso que te faz ser um cristão. Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus vai lá e usa, novamente Deuteronômio 6,16, a importância da gente saber a palavra, mas a gente saber para repreender os ataques do inimigo. E não só para você dizer para os outros que, eu li a Bíblia, eu sei a Bíblia. Não, você tem que usar a palavra, tanto para você repreender ataques, quanto nas suas orações, A palavra é viva, ela é poderosa. Então, Satanás estava usando aqui a palavra de uma forma dissimulada. Jesus foi lá e usou a palavra novamente, Deuteronômio, para dar a resposta, para o diabo. Então, aqui, Satanás ele quis distorcer a própria palavra de Deus para levar Jesus a uma exposição precipitada. O diabo lhe sugere um espetáculo. Se você se jogar, os anjos vão te segurar e todo mundo vai ver. Você vai provar que é o Filho de Deus diante de todos. Essa é a tentação da vaidade espiritual, de querer ser visto, reconhecido, aplaudido. É a tentação de forçar Deus a agir só para validar o nosso ego. Então hoje isso acontece quando as pessoas estão buscando visibilidade antes do tempo. Ministérios prematuros, buscas por sinais só para impressionar os outros. Jesus nos ensina aqui: não manipule a fé.
Não force Deus a agir só para provar algo para os outros. Espere o tempo de Deus. Caminhe no centro da vontade dele. Então, do deserto para o propósito. Jesus começa então o ministério dele, está lá em Lucas 4, 14 a 21. Jesus volta no poder do Espírito e ele vai para a sinagoga. E ele abre Isaías 61 e declara o início, da sua missão. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz, porque me ungiu para pregar aos pobres, curar os quebrantados, libertar os cativos, restaurar os cegos, libertar os oprimidos. Vocês repararam aqui que tem um ciclo espiritual? Primeiro, deserto. Segundo, resistência. Terceiro, poder. E por fim, propósito. Vou repetir aqui o ciclo espiritual que aconteceu com Jesus e pode estar acontecendo com você. Primeiro, deserto. Depois, resistência. Então, poder. Por fim, propósito. A conexão profética, então, entre Mateus 22, 21 e Lucas 4, nada mais é, gente, do que a nossa identidade, tá? Em Mateus 22, 21, Jesus está dizendo: entenda a quem você pertence. Entenda, irmãos, de uma vez por todas. Vocês são de Deus, filhos amados. Volte, você pertence, você é imagem e semelhança. Em Lucas 4, ele está mostrando: viva como alguém que sabe a quem pertence. Você sabe a quem pertence? Você não pertence ao mundo, você pertence a Deus. Ele é o teu Pai, Ele te ama. E Ele tem o melhor para você desde aqui da terra. Mas você precisa estar ali em obediência. Você precisa estar em comunhão. Então não se dobre ao sistema. Não se dobre ao sistema de César, que hoje pode ser então a vaidade das redes sociais, o sistema de consumo que a gente vem vivendo nesse mundo, a corrida exacerbada por dinheiro, o medo da perseguição e a pressão para negar a sua fé. Então, Satanás, ele quer que você venda a sua identidade. Assim como ele tentou fazer com Jesus no deserto, ele quer que você ceda a um desses pontos do sistema. Então, o caminho aqui, ele deve ser um caminho de obediência, né? Jesus nos mostra, você pode resistir, você pode vencer. E Jesus venceu em Cristo, então você também pode, irmão. Você também pode, irmã. Então, se você sente que está num deserto, se você está se sentindo tentado, então, por atalhos, propostas fáceis, ou está cansado mesmo de esperar, se você está dividido entre o mundo e Deus, hoje o Espírito Santo está dizendo: dá a Deus o que é de Deus, seu chamado, sua obediência, sua oração, sua adoração, sua mente, seu futuro. Deus, ele está chamando nós para um tempo de posicionamento espiritual. Ele está nos chamando, então, ele vai tirar a gente desse ciclo de tentação. Ele vai fazer com que a gente entre num ciclo de propósito. Amém? Eu quero encerrar, então, com um encerramento profético mesmo e uma oração aqui. Eu quero orar por você, tá? E por todos aí que estão no deserto, que está enfrentando tentação, que está dividido entre Deus e o mundo. Pai, traz hoje clareza, força, resistência e renovo. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos leve a viver com quem carrega a tua imagem, Deus. Que hoje o céu registre o nosso sim definitivo ao teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém, com algum irmão que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se você não é inscrito, se inscreve, comente. Eu vou deixar também um link aqui que tem 2 devocionais, se você tiver um interesse. Tem também o link para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o grupo Liberte-se. Vai ser um prazer ter você lá dentro conosco, está sendo uma bênção esse grupo. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!